Pessoal, boa tarde, tudo bem? Só uma breve correção, é que nós tivemos uma alteração na palestra, aí eu vou falar sobre os sistemas integrados de monitoramento. Devido ao curto tempo, eu vou passar praticamente por todas as nossas tecnologias de monitoramento. Aí, ao final dessa apresentação, depois eu posso disponibilizar para vocês, a gente realizou nos meses de junho e julho uma série de capacitações. Foram 7 seminários no total, específicos sobre cada tecnologia. Aí eu tenho os links no final dessa apresentação, depois, se vocês quiserem lá acessar, para poder ver com mais detalhe sobre as tecnologias de monitoramento. Ok? Tá legal. Deixa eu só desligar aqui esse aqui, porque está dando duplo. Está saindo dupla voz. Isso. Aqui é só apertar o verde, vai para frente. Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Essa palestra, inicialmente, seria realizada pelo Guilherme Contador, mas, por questões de pandemia, ele não pôde vir, então estou aqui o substituindo. Como o nosso tempo é curto, a minha intenção aqui é mostrar para vocês as tecnologias que a Hexagon dispõe hoje para monitoramento e, no final, também trazer algumas novidades que foram lançadas recentemente. Então, me apresentando, eu sou geógrafo, sou formado pela PUC e sou especialista em geoprocessamento. Eu trabalho com tecnologias, com geotecnologias há mais de 10 anos e já atuei em diversos setores, desde segurança pública, passando por espeleologia, já trabalhei em projetos de mineração, geotecnia, topografia. Então, assim, já tenho uma experiência voltada na área do geo. E, recentemente, desde o ano passado, eu atuo no time comercial da Leica Geosystems, no nosso escritório aqui de Belo Horizonte, e eu sou responsável aí pelo atendimento de minerações por todo o Brasil. Bom, hoje, a Hexagon, falar da Hexagon numa apresentação, às vezes, é muito pouco tempo, porque é uma empresa global, ela tem diversas verticais. Então, aqui, só para situar um pouquinho para vocês, o que a gente tem de business hoje. Hoje, a gente tem uma linha específica de equipamentos, de softwares voltados para plantas industriais, temos um segmento só voltado para manufatura, temos o segmento da mineração, aí temos atuação também em agricultura, mobilidade, a parte voltada só para cidades e também construção e infraestrutura. Então, dentro de cada linha dessa, existe uma diversidade assim, enorme de produtos, de tecnologias. Então, o meu foco aqui hoje é falar sobre a tecnologia voltada para a mineração, especialmente o monitoramento. Bom, a divisão dentro da mineração, hoje da Hexagon, hoje a gente consegue praticamente todo o ciclo produtivo dentro de uma mineração, a gente tem tecnologia para poder atender. Então, a gente tem a parte de mining plan, a gente tem a parte de segurança, a gente tem a parte de monitoramento, e também tem uma solução integradora que você consegue todas essas verticais dentro de uma solução só. Então, aqui o meu objetivo é aprofundar na parte do mine monitoring. Para poder falar do Mine Monitoring, eu tenho que apresentar um pouquinho do escopo da empresa. Hoje, a divisão de Mine Monitoring ela é formada por 3 empresas do grupo Hexagon. A Leica Geosystems, ao qual eu faço parte, que é uma referência aí, em topografia, em equipamentos de geomática. A IDS Georadar, que é uma referência em radares interferométricos, já atuando há mais de 30 anos no mercado, é uma empresa italiana. A Leica é uma empresa suíça com mais de 200 anos, 201 para ser mais exato, e tem a Geoprevan, que é a mais recente aquisição da Hexagon. Ela juntou o time aí, no final de 2019, transição com 2020, e ela atua principalmente com monitoramento reativo, na análise de rupturas, monitoramento principalmente de avalanches, voltado mais para desastres naturais, veio para poder compor o time. Bom, só um quadro geral, antes de a gente falar previamente, falar basicamente das tecnologias. Hoje nós somos líder mundial quando se trata em monitoramento, já são mais de 400 radares instalados, mais de 1.500 estações robóticas. Temos aí 20 centros de serviços espalhados por todo o mundo e já são mais de 200 minas monitoradas.
Aqui, né, só um quadro geral dos nossos principais clientes, sendo que temos vários clientes aqui no Brasil, então ali eu posso, né, citar, temos a Vale, temos a Nexa, a Anglo-América, a mineração Morro do IP, nós temos a CEMOC. Então, esse aí é o nosso quadro, né, um pouco dos nossos clientes hoje, espalhados aí pelo globo, né? Bom, aqui esse slide é muito interessante, que ele mostra os diferentes tipos de tecnologia usados para os diferentes tipos de monitoramento. Então, hoje, a gente tem uma linha de sensores geodésicos, que é composto por GNSS e estações robóticas, onde a gente consegue fazer um monitoramento preventivo, né? Um monitoramento que a gente chama de monitoramento 3D, ou seja, você consegue capturar o movimento em XYZ. Então, com esses sensores geodésicos, a gente consegue realizar esse monitoramento. Temos os radares interferométricos, né, que você pode ser utilizado para talude, para pilha, ser utilizado também para barragem, que ele captura desde movimentos rápidos até movimentos mais lentos. Aí temos radares de curto alcance, longo alcance, radares táticos, eu vou especificar um pouco mais na frente. Temos também uma linha de software específica para monitoramento, os softwares para radar, o software para robótica, os software integradores que permite eu julgar ali também outros sensores geotécnicos, pesômetros, INAS, e também fazer uma conexão direta com o sistema de alarmes. Então, para a gente iniciar, hoje, o principal produto, digamos assim, que a gente tem implantado são as estações totais robóticas. O sistema de estação total robótica aqui no Brasil, ele é o mais difundido. Então, hoje a gente tem como produto principal a nossa Leica TM50, que é um equipamento bem robusto, né, extremamente, como é que eu posso dizer, é o maior alcance do mercado, digamos. Ele tem uma leitura automática de prisma de 3 km, um equipamento que foi feito para poder aguentar ali 24 horas por dia, 7 dias na semana, o que a gente chama de sistema 24/7. Além disso, a gente oferece toda a infraestrutura para que essa estação possa funcionar. Então, como vocês podem ver aqui na foto, é um sistema implantado no nosso cliente Morro do IP, uma infraestrutura completa com um marco de centragem forçada, que é o adequado para você ter a estação. Aí ele tem todo um sistema de alimentação que permite o funcionamento da estação por 4 dias seguidos, caso esteja em completa penumbra. Então, um banco de baterias. Ali dentro tem toda a parte lógica do sistema, com um computador industrial que permite os dados serem armazenados em campo. Além disso, faz a transmissão direta para a sala de controle via rádio. Bom, praticamente todos os nossos sistemas, uma recomendação que a gente coloca é ter um computador industrial em campo. Por quê? Hoje a gente pode fazer comunicação via rádio, via fibra ótica, mas o computador em campo ele vai ser uma redundância para você evitar a perda de dados. Então, vamos supor que você esteja conectado direto a uma sala de controle. Se por qualquer motivo que seja, a sua comunicação foi interrompida, você perderia os dados. No nosso sistema, não. Você está com o dado comunicando, mas se deu alguma falha, o dado ele continua sendo armazenado ali em campo. Então, se por algum motivo você ficou aí 4 horas, 5 horas, 2 dias sem comunicação, o dado está sendo armazenado, o dado bruto está ali, o operador pode ir com um pendrive, plugar, retirar o dado para poder analisar no escritório. Ou mesmo essa cabine premium, por exemplo, você tem ali o computador industrial com um monitor e um teclado. Se o operador quiser ir em campo, já abrir o software e fazer ali uma análise prévia, também é possível. Então, esse é um sistema, né, o sistema de estação robótica, que é um sistema, um sensor geodésico. Bom, além da estação robótica, o outro sistema também geodésico seria o GNSS. Pouco difundido no Brasil ainda, mas muito utilizado na Europa, principalmente para o monitoramento de pontes. Qual o grande diferencial dele em relação à estação robótica? Você não precisa ter visada direta para onde você está monitorando. Então, como funciona? Tem diversos tipos de configuração, mas uma configuração básica. Você tem uma antena GNSS instalada em um ponto estável, fora da barragem, e aí você pode colocar receptores, vamos supor, substituindo os prismas, digamos assim, para poder fazer a correção automática e detectar o movimento. Só que o GNSS ele permite
uma situação que a robótica não permite. Se você estiver trabalhando em uma área completamente instável, você pode monitorar com GNSS, porque você tem que ter uma base lá fora, longe do seu campo de visada. Tanto que nessa imagem vocês estão vendo uma robótica com GNSS em cima. Então, elas são tecnologias complementares. Se você tem uma robótica instalada, por exemplo, na sua ombreira direita, você está monitorando os prismas. Essa robótica ela vai estar orientada por prismas de referência, que também ficam fora da área de operação da barragem. Mas só que nem todas as barragens permitem fazer esse tipo de configuração. Então, às vezes, você tem uma situação que você não consegue ter ponto de controle em áreas estáveis e você tem um mínimo local para você colocar a estação. Aí o GNSS ele agregaria muito bem. Por quê? Você teria um GNSS em cima da estação, você poderia ter um ponto muito longe, como um outro GNSS, e a antena, o receptor principal, completamente fora da área lá, para você poder corrigir as coordenadas em tempo real, sendo processados pelo software. Então, é uma alternativa para quando você tem áreas instáveis. Ok? Bom, aí, saindo dos sensores geodésicos, nós temos os radares interferométricos. Os radares interferométricos hoje que nós disponibilizamos são todos a tecnologia SAR, que é uma tecnologia mais nova, que são os radares de abertura sintética. Alguns radares antigos, né, que vocês já devem ter visto, que eram tipo uma parabólica, era a tecnologia que a gente chama de RAR, que são os radares de abertura real, ou seja, o pixel, a resposta da leitura era o tamanho daquela antena. Hoje não. Todos os nossos radares eles têm um pixel, o menor pixel, se eu não me engano, ele é 75 centímetros. Então, assim, ele faz uma varredura, nós temos radares aqui que faz varredura com 30 segundos. O outro, em compensação, quando você ia fazendo a leitura, você, às vezes, conseguia fazer uma leitura completa com 15, 20 minutos. Então, é uma resposta muito mais rápida. Esse radar que está na tela aqui, ele é um radar de médio alcance, né, o radar IBIS-FM, ele já está implantado em várias minerações aqui no Brasil. Ele funciona da seguinte forma: você tem uma esteira, o radar vai passando para a direita e para a esquerda, fazendo o imageamento ali da sua estrutura. Pode ser usado para barragem, pode ser usado para talude, pode ser usado para pilha, né? Pode ser usado dentro da mineração para você fazer diversos monitoramentos diferentes. Bom, temos um radar de longo alcance, que é o ArcSAR Performance. Esse é o nosso equipamento mais robusto. Devido ao seu alcance, ele pode pegar até 5 quilômetros de distância e ele consegue fazer uma leitura completa em 360 graus. Então, esse radar, ele gira em 360 graus, ele consegue pegar o seu pitch inteiro. Se você tem um pitch muito grande, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma mina que eu me lembro que seja muito grande, a mina da Kinross, por exemplo, que tem um pitch muito grande. Com um radar desse, você conseguiria praticamente cobrir a mina toda, porque você consegue capturar 5 km em 360 graus e ele faz essa leitura completa de 360 com menos de 3 minutos. Né? Então, esse é o ArcSAR Performance e ele tem a versão Lite, que você pega até 2.500 metros. Bom, temos também um radar para monitoramento, que é um radar tático, que é a linha do Hydra. A gente tem o Hydra X, o Hydra G e o Hydra U. Hydra G adequado para Open Pit, o Hydra U adequado para o underground e o Hydra X versátil, podendo ser usado em qualquer ambiente. Diferencial desse equipamento: ele é um equipamento de curto alcance, ele pega até 800 metros, mas só que ele tem uma mobilidade muito grande. Por exemplo, você está fazendo uma obra de alteamento da barragem durante um período aí, vamos colocar, às vezes, 4 meses, 5 meses, está fazendo qualquer tipo de intervenção. Esse radar, a instalação dele é muito simples. Então, você consegue colocá-lo, monitorar naquele tempo e depois utilizar ele em outra obra dentro da sua mineração. É muito fácil. A mobilização de equipe grande, você elimina essa parte. Esse equipamento, ele para quem conhece a estação robótica em cima de um tripé, ele é mais baixo do que a estação robótica, em cima de um tripé, e ele é pequeno. Essa caixinha amarela, ela é
um pouquinho maior do que aqui esse pedestal que eu estou falando para vocês. Então, ele é um radar portátil, muito portátil, rápido também, ele consegue fazer uma leitura com 30 segundos. Né? E a qualidade do dado é muito grande. Como eu disse, um pixel de 75 centímetros. E tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou apresentando mais o hardware, mas eu vou falar do software daqui a pouco. Todos esses radares também transmitindo dados diretamente para um centro de controle, onde você tem geração de gráficos, geração de relatórios, né? Você passa para toda a sua equipe todos os dados que ela precisa para poder fazer as análises adequadas ali. Bom, além disso, a gente disponibiliza também o monitoramento de vibração. Nós temos um equipamento hoje, que é o nosso IBIS FB, que ele é utilizado para monitoramento, né, principalmente na parte de detonação, para você fazer realmente a verificação, né, das vibrações. E para a gente poder finalizar aqui essa parte dos produtos, esse é um lançamento que aconteceu na virada do ano, 2019 para 2020. Ele está chegando aqui no Brasil agora, né? Na verdade, ele já chegou um tempo atrás, mas está começando a ser mais difundido agora, que é o Rockspot. O Rockspot ele é um radar diferente de todos os outros, porque todos os demais radares eles são monitoramento preventivo. O Rockspot é um monitoramento reativo. Você tem um radar monitorando, você tem uma robótica monitorando, você está coletando dados para fazer uma linha de tempo para conhecer o comportamento da estrutura. Para aí você fazer todas as suas análises e verificar se aquilo está se movimentando ou não. O Rockspot não. O intuito dele é o quê? Ele é um poste com esse equipamento parado vendo a estrutura. Se houver qualquer movimentação brusca, ou seja, no caso de uma barragem, uma ruptura, ou no caso muito usado na Europa para avalanche, desprendimento de terra, ele dá o alarme na hora. Então, aqui não está dando para ver, o vídeo está correndo um pouco aqui, mas está pequeno, acho que vocês não estão conseguindo ver o vídeo aqui em cima, mas é o seguinte, ele está parado de frente ali para o paredão. Aí se tiver alguma movimentação de massa de terra caindo ali na hora, ele vai identificar e já vai soar um alarme que é direto nele. Aí sim ele armazena o dado, você consegue depois pegar esse dado lá com um pendrive, processar ele no computador para fazer um estudo daquela ruptura, ou seja, ele vai te dar exatamente qual a velocidade daquela massa, ele vai te dar os dados referentes à trajetória que ela está acontecendo, a ruptura. Então ele é um radar que veio para suprir uma lacuna aí que não tinha. Né? Ele não é um radar preventivo, ele é um radar reativo. Certo? Então, finalizando essa parte dos produtos, dos hardwares, aí eu falo um pouco dos softwares. Hoje, nós temos duas linhas principais de software já mais consolidadas, que é a linha GeoMOS, que é para as estações robóticas, e a linha do Guardian, que é para os radares. Aqui eu esqueci de colocar, mas tem também o Spider, que é voltado para o GNSS. O GeoMOS ele funciona com o GeoMOS Now e o GeoMOS Monitor. O Monitor é o equipamento, né, é o software que vai estar no equipamento em campo. E, na verdade, ele fica dentro do computador industrial. Ele é o responsável, ele é o coração do sistema. Ele é responsável por fazer todas as configurações, fazer a orientação da estação, fazer a configuração dos alarmes. Ele é responsável por você ter toda a configuração do seu sistema. O GeoMOS Now ele é um aplicativo web que você instala na sala de controle, pode instalar num tablet, num celular, e você tem os dados ali em tempo real e é nele que você gera os seus gráficos. Então, quando você faz um dashboard na sua sala de monitoramento, ali você tem um GeoMOS Now instalado, e aí você consegue pegar os dados da estação e ali gerar diversos. Você consegue deixar um mapa de calor, por exemplo, com o que está movimentando ou não. Você consegue delimitar áreas, consegue retirar vários gráficos, gráficos de velocidade, gráfico de deslocamento ao longo do tempo, deslocamento 2D, deslocamento 3D. É uma série de gráficos aí para você poder ter o seu resultado em mãos ali de maneira fácil. O Guardian é voltado para os radares, né? A mesma coisa, você vai ter o software lá na sua sala de monitoramento, você vai ter o seu software em campo. Temos o Guardian FPM, que te permite controlar vários radares de uma vez também numa mesma interface. Então, você tem todas as análises dos dados de radar geridas pelo software Guardian, onde vocês podem ver ali no mapa de cima uma tela do Guardian, onde você tem na mesma tela, o mapa ali mostrando o deslocamento, você tem ali os gráficos, aí você consegue delimitar áreas, ou seja, fazer toda a sua gestão por meio do Guardian. E aí, recentemente,
Antes era separado, Guardian para radar e GeoMOS para robóticas. Recentemente foi lançado o software chamado GeoMonitoring Hub. O GeoMonitoring Hub ele é um integrador. Só que além dele ser um integrador das nossas tecnologias, ele integra praticamente qualquer sensor que você tiver na sua barragem. Então, com o GeoMonitoring Hub, eu consigo ver numa mesma tela radar, GNSS, estação total, piezômetro, INA, consigo ver dado de webcam, consigo ver dado de satélite, consigo ver dado de radar de terceiro, GNSS de terceiro, ou seja, ele é um hub mesmo, ele veio para integrar tudo. E a interface dele é muito simples. Então, ele é ideal para você ter numa sala de monitoramento, integrando todos os seus sensores, porque muitas vezes, né, as minerações são muito grandes, você tem sensores de diferentes fornecedores. Então, às vezes, você tem uma estação robótica de um fornecedor, um GNSS de outro, aí você tem radar de 2, 3 fornecedores diferentes, aí você tem ainda os sensores geotécnicos, né, os medidores de nível d'água, os piezômetros. Com esse software você consegue jogar tudo numa mesma interface, fazer ali uma integração e as suas análises conjuntas. Ok? Bom, e aí, pessoal, para a gente poder finalizar aqui, né, que o tempo está curto, recentemente foram lançadas algumas inovações, algumas integrações, uma um pouco já mais antiga, não tão recente, que é o modelamento geotécnico, que é uma parceria da Hexagon com a Rock Science. Então, você consegue jogar os dados de monitoramento dentro do slide 3D para você fazer modelagem geotécnica a partir de dados reais coletados na sua barragem. Recentemente também, uma parceria, essa é bem recente, da Hexagon com a World Sensing, né, que é uma líder aí também quando se trata de monitoramento geotécnico. Então ela possui equipamentos que integram vários sensores geotécnicos e agora tem uma parceria aí, principalmente com o advento do GeoMonitoring Hub, para poder fazer uma integração maior ainda com esses sensores. E a mais recente de todas é uma integração dentro das próprias divisões da Hexagon. A Hexagon Mine, juntamente com a Leica Geosys e a IDS Georadar, lançou a integração do Guardian com o Hexagon Mine Protect, que é o CAS. O que é o CAS? Né? É o sistema anticolisão que tem nos foras de estrada, né? Na frota veicular, digamos assim. Como que funciona essa integração? Você faz o monitoramento pelo radar, aí dentro do Guardian, você consegue criar áreas de alerta. Então, por exemplo, uma área onde você não deve passar com o caminhão, ou uma área que é possível de ocorrer algum deslocamento, algum deslizamento. Esse sinal é mandado direto para o equipamento que está com o operador em campo, seja o operador, o pedestre, seja o operador lá dentro mesmo, né, do fora de estrada, ou do outro caminhão que ele estiver pilotando lá, né? E aí ele recebe esse alerta, dá um alarme para ele não ir até esse local. Então essa é uma integração recente, visando justamente a maior segurança aí, né, das operações dentro da mina. Bom, e aí, para a gente poder finalizar e passar, né, para o próximo palestrante, quem tiver interesse, né, eu já deixei a apresentação ali, conhecer mais a fundo todas essas tecnologias. Em junho e julho, a gente fez uma série de seminários com os nossos especialistas, falando sobre cada uma delas. Então, são apresentações de 45 minutos, detalhando cada uma dessas tecnologias que eu falei aqui. Aí, aqui já estão os vídeos diretos para as apresentações. Se vocês quiserem, podem pegar com o pessoal aí, está disponível. Se quiser me procurar também depois, estou no stand ali fora, eu deixo o meu cartão, passo o telefone, que eu encaminho para vocês por e-mail. Ok? Obrigado. Rafael, obrigado. Tem uma pergunta aqui, pode deixar aí. Tem uma pergunta aqui que veio da nossa rede. A estação robótica utiliza prisma, né? Exato. Cada prisma seria um ponto a ser monitorado. Exato. Quanto tempo leva para realizar cada leitura, considerando o tempo de busca, né, dessas informações? Sim, aí depende de alguns fatores. Aí a pessoa pergunta é do Adailson Torres, tá? Não, perfeito. Aí depende de alguns fatores. Depende de quantos prismas estão na sua barragem, depende da equidistância que você tem. Fala pessoal aqui, né? Depende de quantos prismas e depende também da equidistância entre os prismas. Um exemplo de caso real, né, que nós já tivemos, a barragem com aproximadamente, se eu não me engano,
agora eu não me recordo se são 45 ou se são 70 prismas, mas a estação começou a leitura dos 3 prismas de referência, depois ela passou por todos os 45, se eu não me engano. Passou por todos os 45, levou na faixa de 3 minutos e 38. Então, assim, ela não é tão rápida quanto o radar, né? Só que a nossa estação ela tem uma velocidade de rotação muito grande, ela faz 180 graus por segundo. Então, realmente, ela consegue fazer essa leitura bem rápida. Mas, enquanto ela faz aí 45 prismas em 4 minutos, vamos colocar, se comparar com o radar ele dá um giro de 360 graus aí, com menos de 3 minutos. O radar, o pequeno, o Hydra, ele pega uma janela, uma superfície inteira com 30 segundos. Então, assim, essas diferenças. Mas a robótica, se você tiver uma quantidade menor e também ela estiver mais próxima da barragem, a velocidade dela é maior. Ok? Mais alguma? Não, é isso. Legal, Rafael. Beleza? Ok. Gente, obrigado. Rafael viu? Gino, da Leica Geosystem. Obrigado, viu, Rafael? Pode deixar aí. Pode. Muito obrigado.